Quando nós falamos da abordagem clínica de um paciente seguindo, o conceito das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, alguns critérios são importantes e eu recebo muitas dúvidas de profissionais que acabam tendo uma dificuldade de trabalhar com esse conhecimento, com essa forma de olhar o paciente e também a doença ou o sintoma, porque justamente não conseguem seguir uma forma, um modelo para conseguir identificar o que está acontecendo, para poder realmente auxiliar o paciente. Então, pensando nisso, a partir dessas questões, eu vou compartilhar com vocês uma sequência, aquilo que eu determinei na minha prática, para que você possa realmente seguir e a partir disso conseguir construir um modelo desde o momento do diagnóstico até toda a sua abordagem clínica e a evolução com o paciente durante o tratamento. Então, a primeira coisa importante quando nós falamos dessa abordagem é que o sintoma ele deve ser o seu guia. Então, o que seria isso? Então, quando o paciente ele chega no consultório e ele começa a relatar a queixa, o porquê que ele está procurando um tratamento, você deve ficar atento à sintomatologia. Por quê? Nós também temos o hábito, muitas vezes, dependendo da sua prática profissional, de misturar sintomas. Então, eu vejo muito isso, que é o que muitas vezes acontece através da classificação do modelo tradicional da medicina, que são as síndromes, sintomas, por exemplo, a gripe. Então, quando o paciente fala, eu tenho gripe, então muitas vezes, diante desse quadro, nós temos 3, 4, 5 sintomas. Então, quando nós falamos da abordagem da nova medicina germânica, esses sintomas nunca devem ser somados e rotulados como a síndrome ou um diagnóstico, como nesse caso da gripe. Nós devemos separar sempre cada um dos sintomas. E por que eu falo isso? Então imagine um paciente que está com gripe, ele tem dor no corpo, ele pode ter coriza, dor de cabeça, febre, enfim, uma congestão nasal. Então são todas sintomatologias que ele traz. Porém, cada uma delas está ligado a uma característica. Então, quando eu separo tudo, eu posso entender o que está por trás de cada um dos sintomas. E também a ordem cronológica desses sintomas, quando cada um apareceu. Então, todos esses detalhes eles são extremamente importantes. Então, grave essa primeira dica. O sintoma é o seu guia. A partir da sintomatologia, o próximo passo, esse sintoma, ele vai nos conectar a um tecido embriológico. Na visão da nova medicina germânica, nós temos 4 capas embriológicas, que seriam o endoderma, o mesoderma antigo, o mesoderma novo e o ectoderma. Então, cada sintoma ele vai nos conduzir a uma capa embriológica. Por que isso? Porque as capas embriológicas elas têm características típicas daquele tecido. Então, todos os órgãos, todas as partes do corpo que têm derivação do endoderma, eles têm uma mesma característica sintomática, é o que acontece no tecido e o que acontece na função daquela região. Então, se eu identifico muito bem o sintoma, eu vou saber de qual tecido embriológico é aquele sintoma. O terceiro passo é você identificar a fase daquele processo biológico. Então, aquele mesmo sintoma que te conduziu à capa embriológica, ele vai te conduzir a você poder perceber qual é a fase daquele processo. Então, nós falamos que existe uma regra de 20 possibilidades. O que seria isso? Cada sintoma
ele pode fazer parte de 20 possibilidades. O que seria isso? Nós temos 4 tecidos embriológicos e 5 momentos de um programa biológico. O que é um programa biológico? É todo esse processo que nós vamos chamar de doença. Ou seja, um sintoma ele pode fazer parte de 5 momentos, que é o que nós chamamos, diante de uma curva biológica, a fase ativa, que é quando a pessoa está vivenciando a situação conflitual, o hiperestresse. Então, nesse momento, podem surgir alguns tipos de sintomas. Depois nós podemos ter a segunda fase, que nós chamamos de fase de reparação ou fase de solução, que é quando a pessoa já não está mais vivenciando o hiperestresse. Isso acontece porque ou ela encontrou a solução ou ela se afastou daquilo que gerava o hiperestresse. Então, esse momento de reparação, ele é composto por 3 subdivisões, que é a fase que nós chamamos que é a fase inflamatória ou infecciosa, que é a PCLA. Depois nós temos um outro momento que nós chamamos de epicrise ou crise epileptoide. E por último, a fase PCLB, que é a fase cicatricial. Após tudo isso, nós temos a finalização daquele processo biológico e a volta do que nós chamamos de normotonia. Então, se eu olhar para cada um desses momentos, fase ativa, PCLA, epicrise, PCLB e normotonia, eu tenho 5 momentos. 5 momentos, 4 tecidos, eu tenho 20 possibilidades aonde cada um dos sintomas podem estar. Então, isso é extremamente importante. Então, se um paciente fala para mim, por exemplo, Alan, eu estou numa fase inflamatória de um tendão, por exemplo, uma tendinite, automaticamente eu sei que essa fase inflamatória do tendão, eu sei que o tendão é derivado da capa embriológica do mesoderma novo, eu sei que a inflamação do tendão surge na PCLA. Veja, então esse sintoma já me conduziu a um tecido e já me conduziu a uma fase. Eu sei que aquele paciente está em uma fase de reparação. A partir disso, o que eu tenho que identificar são os tempos, né? Quanto tempo o paciente está com essa sintomatologia. E também, é a primeira vez que você tem esse sintoma ou esse sintoma é recorrente? Por que isso é importante? Porque diante dos processos biológicos, nós temos que identificar se aquele paciente está vivendo isso pela primeira vez, que é o que nós chamamos de curva monocíclica, ou seja, um ciclo só, ou se esse paciente está em uma curva policíclica. O que significa isso? O paciente policíclico é o paciente crônico. E por que um paciente pode ser crônico? Ele pode ser crônico porque ele revive a situação traumática, ele revive a situação que desencadeia toda aquela resposta, ou ele entra em contato com gatilhos, com trilhos do conflito que irão desencadear naturalmente o sintoma. Um exemplo, existem pacientes que dizem que tem uma rinite alérgica, Um exemplo disso, cada vez que eu entro em contato ou entro em um ambiente que tem um ar-condicionado, eu começo a espirrar. Então, o ar-condicionado é um gatilho, ele desperta um sintoma, ele não é a causa, ele simplesmente faz parte de um processo biológico em que no momento em que talvez essa pessoa possa ter vivido alguma situação conflitual, ela poderia estar em um ambiente que tinha o ar-condicionado. Então, cada vez que ela entra nesse ambiente, desperta nela toda a resposta do hiperestresse e ela automaticamente acaba tendo um sintoma. Isso é muito comum nos quadros alérgicos. Então, isso significa que ela entrou em contato com um gatilho, com um trilho conflitual. Então, por isso esse paciente vive uma curva policíclica. A partir de todas essas informações, eu posso agora tentar encontrar
o que nós chamamos de choque biológico ou choque psicobiológico, que para todos que estudam a nova medicina germânica nós chamamos de DHS, que é a sigla, né, do hiperestresse. Então eu tento buscar na história desse paciente possíveis explicações, possíveis eventos para justificar o aparecimento daquele determinado sintoma, ou quando esse paciente não está mais diante do hiperestresse ou não está mais diante do gatilho, eu posso utilizar recursos, muitas vezes físicos, para amenizar aquele sintoma, para tentar proporcionar ao organismo um equilíbrio, um certo conforto, que é o que nós chamaríamos de terapia sintomática. Então nós teríamos duas abordagens: a terapia causal, que é aquela que necessariamente precisa encontrar a origem, e a terapia sintomática, que é a terapia que tem o objetivo de proporcionar um equilíbrio e um alívio daquele sintoma. Então, se você seguir cada um desses passos, você vai saber como trabalhar com o paciente, como se utilizar dos recursos que você tem, ora recursos que vão trabalhar na causa, ora recursos sintomáticos, e dessa forma você pode construir um tratamento. O que eu vejo, na maioria das vezes, o equívoco dos profissionais que trabalham com esse conceito, com esse conhecimento, ele quer começar de trás para frente. O que seria isso? Ele quer imediatamente encontrar o conflito. Então, eu vejo muito isso, as pessoas querendo já dizer assim, olha, o paciente está com esse sintoma, qual que é o conflito? Como se isso fosse a coisa mais importante, e por isso que as pessoas não conseguem muitas vezes se utilizar desse recurso e não conseguem ter resultados com essa abordagem. Então, para você conseguir identificar e saber exatamente o que você tem que fazer, eu fui construindo essa sequência de abordagem para que isso tudo possa te auxiliar. Por quê? Porque muitas vezes você está preocupado com o conflito e não é isso que é importante. Muitas vezes o conflito já está solucionado, aquele paciente está em uma fase de reparação e o que ele precisa é de ajuda, né, sintomática ou de equilíbrio para que o organismo possa cumprir esse papel. Porém, você não se atentou a todos esses detalhes. Você pegou o sintoma e já tentou trabalhar como se aquilo fosse um conflito. Então, nós precisamos saber exatamente em qual fase de um programa biológico o paciente está. Esse é o primeiro passo, para depois saber quais as ferramentas que eu devo utilizar, quais recursos terapêuticos, né, eu devo ter para poder auxiliar todo esse processo. Então, fica aí essa dica de como construir uma avaliação e, consequentemente, como trabalhar com esse paciente durante todo o processo biológico.